pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Maíra. Eu venho agora para falar com vocês sobre um conteúdo muito importante, que é a parte de sistema respiratório. Vocês vão ver que nessa aula a gente vai fundir um pouco dos conceitos que estão relacionados não só na segunda, como a terceira e a quarta aula da primeira parte, né, do plano de estudo tutorado, porque é um conteúdo que está totalmente relacionado. Então, para a gente trabalhar a parte do sistema respiratório, eu vou trazer para vocês uma aula que tá, vocês não vão ver muito o meu rosto aqui, vocês vão ver mais imagens, que eu fiz uma montagem com várias imagens, vários GIFs, vários pequenos vídeos, para a gente ter condição de compreender melhor, né, o que eu estava falando, mas visualizar também a anatomia do sistema respiratório. Esse sistema, um dos mais importantes para o funcionamento do nosso organismo, é composto por uma série de estruturas e tem um funcionamento bem específico que a gente vai compreender a partir da aula de hoje. Então vamos lá, sistema respiratório. Bom, para falarmos de respiração, a gente tem que entender primeiro que o processo respiratório, ele envolve inicialmente a entrada do ar atmosférico, ou seja, aquele ar que está do lado de fora, para o nosso organismo. Então, isso tem a inspiração, que é esse processo, né, de receber o ar, e o processo de expiração, que é o processo de expelir, de jogar para fora esse ar que entrou, né, e que já teve a troca gasosa lá dentro dos pulmões. Esse processo, ele é fundamental e a gente geralmente não trabalha com ele na origem, né, da sua importância, que é a obtenção de oxigênio, e esse oxigênio nas nossas células vai estar relacionado à quebra da glicose para que seja, né, feita a energia, ou seja, gerada a molécula básica de energia do nosso corpo, que é a molécula de ATP, o trifosfato de adenosina. Tudo no nosso organismo, né, um piscar de olhos, um caminhar, um correr, o funcionamento do nosso intestino, todas as funções básicas do organismo humano são dependentes dessa molécula. E ela é originada a partir da quebra da glicose e o oxigênio faz parte desse processo ali. Então, se a gente não respira, as nossas células morrem sem energia, nosso organismo inteiro morre junto. Então, nesse processo respiratório, a gente tem sempre que entender, a entrada do ar, a inspiração, ela vai fazer com que a caixa torácica, que é essa região do nosso corpo onde se encontram os pulmões, ela se eleve, ela se dilate e ao expirar, que é o processo contrário, ela vai diminuir de tamanho, ele vai expelir o ar nos nossos pulmões para fora, para a atmosfera. Esse processo, se a gente observar, né, igual esse pulmão aí de um tórax aberto e o pulmão sendo inflado artificialmente, ele é fundamental porque os pulmões não vão conseguir fazer com que o ar entre sem essa movimentação. Então, para a gente entender melhor como que esse movimento ocorre, a gente tem que observar essa imagem em que a gente pode ver as costelas, olha só, elas em volta do pulmão, elas estão se abrindo e se elevando. Nesse processo, tem uma parte, um músculo importantíssimo, que é o diafragma, ele rebaixa para poder o oxigênio entrar nos pulmões, e nesse rebaixamento, ele diminui a pressão interna da cavidade torácica. Ao diminuir essa pressão é que os pulmões vão... Então, a gente tem que observar as costelas, olha só, elas sobem e elas estão abrindo espaço, ao mesmo tempo que o diafragma, que é essa musculatura aí mais ou menos na cor marrom, avermelhada, ela rebaixa, ela está abaixando, e isso faz com que se diminua a pressão interna dentro da cavidade torácica. Aí o ar do exterior consegue entrar nos pulmões e preenchê-lo ali. Se esse processo de rebaixamento e elevação, né, do diafragma e movimentação das costelas, da musculatura não acontecer, o ar não vai entrar nos nossos pulmões e a gente não consegue respirar. Isso pode ocorrer, por exemplo, se você estiver mexendo numa estante, ela cai em cima de você e comprime seu peito, você não vai conseguir respirar, você desmaia. Se ninguém te socorrer, você acaba morrendo, porque você não conseguiu fazer com que o ar entrasse nos seus pulmões para que a troca gasosa acontecesse. Né? Então, se você quebrar uma costela, também vai ser muito dolorido respirar, porque elas se movimentam durante esse processo de inspirar, entrada do ar, e expirar, que é a saída do ar. Isso pode ser replicado com um experimento muito simples. A gente pegar uma garrafa PET, cortar ela ao meio, colocar um balão na extremidade, né, onde tem a boca da garrafa, o balão virado, né, o balão dentro da garrafa, mas preso à abertura dela, né, aberto para o meio externo, e um outro balão na parte de baixo dela, na parte cortada ao meio. Se a gente puxar o balão na parte cortada ao meio para baixo,
a gente vai ver que a gente diminui a pressão interna da garrafa e com isso o ar entra sozinho dentro do balão. É exatamente essa alteração de pressão que ocorre dentro do nosso tórax e que permite que os nossos pulmões inflem. No caso, a gente tem que visualizar o pulmão humano e ver que ele não tem musculatura, então ele não pode se inflar sozinho, por isso que isso é necessário. Quando você faz a intubação, né, essa imagem, por exemplo, é uma situação dessa, o pulmão é inflado artificialmente, então tem uma máquina que vai soprar o ar forçadamente para dentro do pulmão e no ele inflar, ele movimenta toda a caixa torácica, mas é certo, né, numa situação dessa, o ar não vai entrar nos pulmões sozinho. Nós precisamos do movimento da caixa torácica para que o processo respiratório ocorra naturalmente. Agora vamos para a parte de observar a anatomia mesmo do sistema respiratório. Qual o caminho que o ar faz para chegar até os nossos pulmões? Então, primeiro a gente tem as cavidades nasais que estão após as narinas, né? Que são os dois buraquinhos do nosso nariz. A gente também pode respirar pela boca, mas quando a gente respira pela boca, esse ar entra mais frio, né? E não passa pelos cílios e por toda a estrutura da cavidade nasal que acaba fazendo uma limpeza. Por isso o catarro ele sai mais escuro, né? Principalmente esses que ficam agarrados na borda do nariz. A cavidade nasal limpa o ar. Passou a cavidade nasal, ele vai passar no mesmo caminho que o alimento, que é a faringe, e depois ele passa para um caminho exclusivo, que é do sistema respiratório, que vai levar ele até a laringe, que é a entradazinha do sistema respiratório. Depois tem a traqueia, que a gente pode sentir ela aqui na região mediana do pescoço, né? Parece um canozinho que leva o ar até os dois brônquios que se dividem, bronquíolos e aí os alvéolos lá dentro dos nossos pulmões. Vou mostrar para vocês aqui a estrutura dos alvéolos em seguida, mas primeiro vamos memorizar. Então, o nariz externo, né, a cavidade nasal, a faringe, depois laringe, depois a traqueia, depois os brônquios e aí os pulmões. É esse o caminho que o ar vai fazer para chegar até os nossos pulmões. São essas estruturas que ele atravessa. Essas estruturas vão limpar esse ar, aquecer esse ar para que o processo de troca gasosa aconteça de maneira adequada. Lá no pulmão, existem microestruturas bem pequenininhas que são os alvéolos. Eles que se enchem de ar e ao se encher de ar, né, o oxigênio consegue passar para os vasos sanguíneos e o gás carbônico passar dos vasos sanguíneos para o ar que a gente respirou. Por isso que o ar que a gente inspira é rico em oxigênio e expira é rica em gás carbônico. E aí, nossos sistemas estão todos unidos. Então, o sistema circulatório é que vai levar esse oxigênio para o corpo e vai também devolver esse gás carbônico para os pulmões. Então, o sistema respiratório não funciona sem o sistema circulatório. Os pulmões podem até inflar, mas se o coração estiver parado, o oxigênio não vai chegar nas nossas células. Da mesma maneira, o sistema digestório é necessário porque ele vai fornecer a energia que esses sistemas precisam para funcionar. Mas como que o sangue transporta oxigênio? Olha, nós temos essas célulazinhas aí que parecem essas balas drops, que elas vão são as hemácias, né, ou os glóbulos vermelhos, que são as células que têm uma molécula chamada hemoglobina. Essa molécula, ela agrega o oxigênio. Então, isso aí representaria uma estrutura do alvéolo e o oxigênio passando para as hemácias. Elas que vão transportar lá, desde o couro cabeludo até o dedinho do pé, o oxigênio e distribuir ele para o organismo da gente afora. Então, sem essas células funcionando, ou, por exemplo, quando a gente tem baixa de ferro, por causa de anemia, a gente não forma direito a molécula de hemoglobina, tem uma baixa de hemácias também, e aí o transporte de oxigênio fica comprometido e a gente tem prejuízo em função disso. Aí, a gente tem que entender os efeitos do coronavírus no organismo da gente. Então, a gente precisa aprender. Os alvéolos, eles são exatamente aquelas pequenas estruturas do pulmão, e elas são ricas nessas células AC3, que o coronavírus se instala e desenvolve uma infecção que vai gerar uma reação do nosso organismo. Essa é uma reação inflamatória, então o nosso pulmão inflama. E aí isso vai gerar um aumento, um acúmulo de líquido no pulmão, que é grave. Então isso é uma tomografia computadorizada em 3D de um paciente com coronavírus. E se a gente entrar bronquíolos lá dentro, mergulhar, enxergar a estrutura dos alvéolos, a gente vai ver que tem vários pontos de inflamação. Então o pulmão se torna cheio de líquido, de pus, de um processo inflamatório grave e a pessoa se afoga naquilo ali. E aí, nesse contexto, a gente pensar em fatores de risco, como o tabagismo, que é o ato de fumar,
o pulmão fica mais comprometido. Então, isso aí é o pulmão de uma pessoa que fuma, né, esse pulmão mais escuro, e de uma pessoa que não fuma, né, ele ficou a vida inteira sem fumar. Olha só, o pulmão, a capacidade pulmonar é bem menor na pessoa que fuma. Então, se você está se afogando, né, em líquido, no próprio pulso, inflamação do pulmão, e sua capacidade pulmonar já é reduzida, a tendência é que você fique mais doente ainda. E aí, a intubação é fundamental nos casos graves, exatamente porque ela vai permitir que a pessoa respire quando os pulmões não estão sendo capazes de fazer aquilo ali. E a máscara vai impedir que a gente prolifere o vírus nas gotículas de saliva, no espirro e etc. E a gente passa muita mão no rosto, muita mão no nariz, muita mão na boca, e com isso a gente tem uma chance muito grande de estar espalhando o vírus. Então é isso, pessoal. Fiquem em casa, se protejam, protejam aqueles que vocês amam. E até a próxima aula, gente. Um abraço.